Jéhovah Shammah. Jeová Shammah. Éternel Dieu des armées. Eterno Deus dos exércitos. Dieu Tout-Puissant. Deus Todo-Poderoso. Je sais que tu es ici ce matin. Eu sei que o Senhor está aqui nesta manhã. Et à cause de ce privilège, Seigneur, E por causa deste privilégio, Senhor, je dédie ce culte entre tes mains. eu dedico este culto nas suas mãos. Je t'en supplie, Seigneur, Eu te suplico, Senhor, avant que je puisse descendre de ce préchoir, antes de eu descer neste púlpito, bénis une seule personne parmi nous au nom de Jésus. abençoa uma única pessoa dentre nós em nome de Jesus. Ne me laisse pas parler et terminer Não me deixe falar e terminar sans que cet enfant puisse recevoir sa bénédiction. sem que este filho possa receber a sua bênção. Tu es Dieu. Tu és Deus. Ma Bible déclare, Seigneur, que tu appelles à l'existence même des choses qui n'existaient pas. A minha Bíblia declara que o Senhor chama a existência até coisas que não existem. Et tu dis un mot E o Senhor diz apenas termo et la chose arrive. e as coisas acontecem. Amém. Que ce message que tu viens de me donner ce matin Que esta mensagem que o Senhor me deu nesta manhã soit pour un enfant qui m'écoute, un seul enfant qui m'écoute ce que matin. seja somente para o único filho que me escuta. Bénis-les. Abençoa-lhe. Que sa vie puisse prendre une nouvelle directive ce matin, Seigneur. Que a sua vida possa tomar uma outra diretiva nesta manhã, Senhor. Éternel, si tu reconnais que tu m'as déjà donné quelque chose dans ma vie, Senhor, se tu reconheces que já me deste alguma coisa na minha vida, que celui qui est dans le besoin aujourd'hui puisse aussi recevoir quelque chose de sa part. aquele que está necessitando que possa receber alguma coisa nesta manhã em nome de Jesus. Je couvre ces lieux par le sang de Jésus. Eu estou a cobrir este meio com o sangue de Jesus. Et je mets dans les modes silencieux Estou tout colocando esprit maléfique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que ta main Que as tuas mãos qui a racheté Israël de l'Égypte que resgatou Israel do Egito puisse se manifester pour ta gloire. possa se manifestar pela sua glória. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Que les saints disent Amen. Amém. Nous pouvons nous asseoir Podemos sentar devant la présence de Dieu. diante da presença de Deus. Bonjour à tous. Bom dia a todos. Bonjour à tous. Bom dia a todos. Voilà les. Amen. Amém. Ok, je prends quelques minutes seulement Por alguns minutos somente pour parler de la part de l'Éternel. para falar da parte do Eterno. Et puis, nous allons faire les services des enfants. Bien, je peux commencer avec les enfants qui sont là. Acho que vou começar com as crianças que estão aí. Non, commençons avec les messages et puis nous irons là-bas après. Amém. Amen. Amém. Nous allons parler des messages que le Seigneur vient de me donner quand j'ai donné l'enseignement, la formation le matin ici. Vamos falar de uma mensagem que o Senhor me deu nesta manhã enquanto dava formação aqui. J'ai préparé autre chose. Dieu m'a dit de parler une autre chose. Eu
Eu preparei uma outra coisa, mas Deus me disse para falar de uma outra. Et la Bible déclare que l'Éternel a parlé et 2 fois j'ai entendu. 2 fois. E o Senhor falou por 2 vezes e eu entendi. Amen. Amém. Est-ce que nous sommes là? Será que estamos aqui? Il y a quelqu'un qui est préparé pour être béni? Alguém aqui está Come on. preparado para ser abençoado? Amém. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est préparé pour être béni? Alguém aqui está preparado para ser abençoado? Amém. Si c'est toi, tu me donneras le plus grand amen de ta vie. Amém. Amém. Donne-moi donc cette montagne. Dê-me esta montanha. Donne-moi donc cette montagne. Dê-me esta montanha. C'est ça le thème que je vais prendre pour quelques minutes. Zacharie, Josué chapitre 14, verset 12. Josué 14, versículo 12. Nous lirons jusqu'au verset 13. Até versículo 13. Et puis nous allons lire Marc chapitre 11, verset 20 à 24. Depois Marcos 11, 20 a 24. Et nous allons terminer par Zacharie chapitre 4, verset 7. E Zacarias 4, 7. La première personne nous aidera à faire la lecture sur Josué 14, 12. Zacharie 4, 7. Zacarias 4, 7. Et tu termines par Marc chapitre 11, 20 à 24. Marcos 11, 20 a 24. La Bible dit ceci. Le matin en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, c'est-à-dire maître, regarde, les figuiers que tu as maudits a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Respondeu-lhe Jesus, tende fé em Deus. Verset 23, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, et il verra s'accomplir. Parole du Seigneur. Amém. Josué chapitre 14. Josué chapitre numéro 14, Josué número 14, verset numéro 12 à 13. versículo 12 a 13. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il se trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Verset 13. Josué bénit Caleb, fils de Jephunneh, et il lui donna Hébron pour héritage. Parole du Seigneur. Amém. Quelqu'un peut déclarer avant que je fasse la dernière lecture. Alguém declara antes de fazer a última leitura? Déclare que moi, Kanza, Eu Esther, mon Dieu, moi, Kanza, mais forte, eu Esther, aujourd'hui, hoje je vais recevoir mon héritage. irei receber a minha herança. Maintenant, fais ça bien. Déclare, moi, Kanza, Eu Esther, je le déclare, eu declaro, que le diable le veuille ou pas, que o diabo querendo ou não, aujourd'hui, hoje je vais recevoir mon héritage. vou receber a minha herança. Il n'y a pas d'amen, je ne sais pas pourquoi. Amém. Zacharie chapitre 4, verset 7. Amém. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Parole du Seigneur. Amém. Nous pouvons nous asseoir devant la Podemos présence estar de diante Dieu. da presença de Deus. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe.
Je disais que je vais parler sur donne-moi donc cette montagne. Dê-me esta montanha. Donne-moi donc cette montagne. Dê-me desta montanha. C'est Caleb E Caleb qui est en train de réclamer que ici. estava a reclamar aqui. Il est en train de parler à Josué. Falava a Josué. C'est par rapport à la promesse que Moïse avait donnée. Era com relação às promessas que Moisés havia dado. Moïse avait envoyé des espions Moisés enviou espiões pour aller voir Canaan. para ir espiar Canaã. Voir qu'est-ce qui se trouve dans Canaan. Para ir espiar o que tinha em Canaã. Étudier, détecter, dépister, voir comment Canaan est. Para ir espiar e detectar, ver como Canaã é. Afin de lui donner les rapports. Para dar o relatório. Amen. Amém. Ils sont allés à 12. Eles foram 12. Ils ont regardé Canaan. Observaram Canaã. Ils ont trouvé que ce n'était pas facile Disseram que eles viram que não seria fácil d'entrer dans Canaan. entrar em Canaã. Parce qu'il y avait des géants. Porque havia gigantes. Il y avait des géants Havia gigantes qu'il fallait combattre. que eles poderiam combater. Et devant les enfants d'Israël, E diante dos filhos de Israel, ils voyaient que ces géants étaient comme un grand obstacle pour leur bénédiction. esses gigantes se tornaram como se fosse grande obstáculo diante da sua bênção. Toute personne qui s'est faite obstacle à ta bénédiction sera humiliée aujourd'hui au nom de Jésus. Toda pessoa que se tornou obstáculo diante da tua bênção será humilhada hoje. Alors, ils ont expié le pays. Eles espiaram a cidade Ils sont rentrés à Moïse. e eles voltaram a Moisés Ils donnent les rapports. para dar o relatório Nous avons vu le pays. que nós observamos a cidade. C'est un pays béni. É país abençoado. Il y a eu le lait Tem leite et le miel. e o mel. Mais Mas nous avons trouvé nós encontramos le fils des Anakim, os filhos de Anakim, des géants gigantes, devant qui nous sommes comme des sauterelles. que diante deles somos como se fossem gafanhotos. Et nous ne pouvons pas parler devant ces gens. E nós não poderemos falar diante dessas pessoas. Amen. Amém. Come on. Amen. Amém. En donnant ces rapports, Ao dar esse relatório, les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. os filhos de Israel começaram a chorar. Ils se sont commencés à se lamenter. Começaram a se lamentar. Ils ont dit à Moïse, pourquoi n'as-tu pas donné l'ordre que nous puissions rentrer en Égypte? Eles disseram a Moisés, por que você não deste ordem para nós voltar no Egito? Pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir entre les mains de Pharaon? Por que não deixaste para a gente morrer nas mãos de Faraó? Que nous laissions mourir Porém, deixamos do que de morrer aqui, devant ces Cananéens. diante desses. Ils ont beaucoup et fortement parlé à Moïse. Eles falaram bastante a Moisés. Après avoir parlé, Depois de falar, il y a Josué et Caleb qui se sont levés. Josué e Caleb se levantaram. Alors, ils vont s'adresser aux enfants d'Israël. Agora eles foram lá se direcionar aos filhos de Israel. Ils disent ceci: Disseram, nous avons vu le pays. nós vimos o país. Parce que 10 personnes Porque 10 pessoas ont vu seulement les géants. viram somente os gigantes. Mais Josué et Caleb Mas Josué e Caleb, n'ont pas vu les géants. eles não viram os gigantes. Ils ont vu le lait et le miel. Eles viram o leite e o mel. Tu verras ta bénédiction au nom de Jésus. Você verá tua bênção em nome de Jesus. Alors qu'ils ont donné ces rapports, ils disent que bien sûr qu'il y a des géants. Eles têm esse relatório, embora que há gigantes, Mais du moins, mas pelo menos, si Dieu est avec nous, se Deus estiver nous conosco, allons combattre nós vamos combater. et nous allons prendre la possession de ce pays. Tomar a possessão deste país. Allons-y, Então vamos. allons combattre. Bien qu'il y a des géants, nous allons combattre. Le Seigneur va nous donner la victoire. Que le Seigneur te donne la victoire au nom de Jésus. Que o Senhor te dê a vitória em nome de Jesus. Ils sont entrés en bataille. Eles entraram na batalha. Et Moïse Moisés était touché.
foi tocado par ces paroles. pelas palavras. Il donne des promesses à Josué et à Caleb, surtout à Caleb parce que c'est sur lui que nous parlons. Deram promessa a Josué e Caleb, principalmente em Caleb, é que nós estamos a falar. Moïse a dit Caleb, Moisés olhou a Caleb, disse para ele: parce qu'on peut se rapport il y a bien. porque você tem bom relatório, Tant que na Cana, quando a gente entrar em Caná, ngomba ya Hebron, o monte de Hebron ekozala ya yo. ficou sendo sua Na herança bana na yo, com teus filhos na bakoko na e yo. com os teus netos. 40 ans plus tard, 40 anos depois, bakotaka te bakoti. eles não entravam e entraram. Bakoti. Quando entraram, Caleb alobi bon, Caleb disse: tá, tant ekoki, chegou o tempo pour na réclamer para eu reclamar héritage na a ngai. minha herança. Est-ce que tant ekoki pour moi moko a réclamer héritage na ye? Será que o tempo chegou para eu filho reclamar a sua Est-ce que moi moko a comprendre que lelo il faut réclamer bénédiction na ye panzambe? Será que Oh, o come on. hoje tem que reclamar? Aza wapi oyo alinga réclamer bénédiction na ye lelo? Quer reclamar a sua vez? Kanga loba ya ngai kanza. Grita fortemente: o meu é Nazozwa ngo lelo. estou a receber hoje. Loba bia loba ya ngai kanza. Declara fortemente: o meu é Nazozwa yango lelo. estou a receber hoje. Est-ce que Caleb akoki kopesa amen koleka ya bato nyonso? Amém. Est-ce que Caleb akoki koningisa banguna na ye na amen moko ya malamu? Amém. Loba ya ngai ekorate te. Declara: o meu não vai falhar. Nazoyoka bino te, nazokoka bino te. On dirait boza na se Está makasi. muito baixo. Bozala na esprit ya Muito Caleb. baixo. Tem o espírito de Caleb. Bozala na esprit ya Caleb. Tem o espírito de Caleb. Ata bato nyonso bazwi te. Que outros não receberam. Yo ya yo ekorate te. Vai falhar. Ayayaya nalobi ya yo ekorate te. Meu não vai falhar. Bato baza pembeni na yo. Quem está a teu lado? Yebisa soki yo kolela. E você vai chorar. Nga nakolela te, nakoavanse. Soki okomona bageya, nga nakomona miliki, nakomona miel, nakoniata mbote elaka, nakozwa bapromese na nga, nakobotela héritage na nga, moto moko te kostopenga. Loba ya ngai kanza ekorate te. Esther não vai falhar. Amém. Amém. Balinga te. Querendo ou não. Onoko otata mwasi. O dia. Peu importe makambo aloba. Importa o que Ya lelo ekorate te. hoje não vai falhar. Kama okomo pianga kanda. Nalobi ya lelo ekorate te. Hoje não vai falhar. Kanga sikolo ba ya ngai kanza. O meu Esther. Lelo ekorate te. Hoje não vai falhar. Amen misatu toke. Amém. 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 Assieds-toi. Pode sentar. Tout le monde a vu les géants. Todo mundo viram gigantes. Mais Josué et Caleb, du moins, Mas Josué e Caleb, pelo menos, ils ont vu le lait et le miel. eles viram leite e o mel. Amen. Amém. Et Moïse lui donna la promesse. E Moisés deu a promessa. Il lui dit, Moïse, Disse para ele: Caleb, Caleb, lorsqu'on va entrer, quando a gente entrar, Hebron sera un héritage. será a tua herança. Cette montagne-là sera un héritage Aquela montanha será uma herança. pour toi et pour toute ta descendance. Por ti, pela tua toda descendência. 40 ans plus tard, Depois de 40 anos, la promesse est accomplie. as promessas se cumpriram. Amém. Amém. Peu importe l'âge que tu as, Não importa a idade que você tem. Amém.
Come on. Peu importe l'âge que tu as, Não importa a idade peu que importe você les circonstances tem. Não importa as que circunstâncias tu es en train que você está d'expérimenter aujourd'hui, experimentar hoje. la promesse de Dieu Promessa sur ta vie sobre a tua vida. ekolekate ezokokisama. Hoje está se cumprindo. Nalobi lelo ezokokisama. Eu disse que hoje Oh, nazo travailler na ba o baza na ngai elongo. Ba promesse ya Nzambe ezokokisama na vie na yo. essa igreja está se cumprindo. Nalobi ezolata nzoto na vie na yo. Se veste, cara, está se encarnando. Econcerne papa na bino te. Concerne o vosso Econcerne famille na yo te. tua família. Econcerne masumu na yo te. Não concerne teus Mais eza likambo ya promesse. questão de promessa. 5 personnes. Para 5 pessoas. Beta bango ya mbata. Yebisa bango. Eza likambo ya promesse. Questão de promessa. Eza likambo ya promesse. Eza likambo ya promesse. Eza likambo ya promesse. Ezokokisama lelo. Vai se cumprir hoje. Hey! Caleb a déclaré, Caleb declarou, alobi que depuis 45 ans passés, disse desde os 45 anos passados, bapesanga bilaka oyo me deram essas promessas. ekokisama te. Não se cumpriu. Lelo na niati mboka elaka. Eu só pisei na terra. Josué Josué, pesanga Hebron. dê-me Hebron. Eza héritage na nga. Dê-me herança. Selon promesse ya Moïse, Promessa de Moisés, mosali na Nzambe. servo de Deus. Moïse apesa ye promesse. Deu promessa. Ekokisami Cumpriu. 40 ans plus tard. 40 anos depois. Écoute-moi bien. Escuta-me bem. Ele é um servo de Deus. Eu também sou servo de Deus. Ele prometeu e cumpriu. Aprometa que ekokisami. Ele prometeu e Parce que azalaki serviteur de Dieu. servo. Nga mpe naza mosali ya Eu Nzambe. também sou servo de Deus. Nazo promettre yo. Prometeu. Ya Moïse Moisés ekokisaki. se cumpriu. Ekokisami après 40 ans. Depois do 40 Ya yo ezokokisama lelo. está se cumprindo hoje. Kama ezokokisama lelo. Cumpre hoje. Ezokokisama sikoyo. Está se cumprindo. Loba faya. Kanga loba yanga ezokokisama. Grita fortemente, o meu está se cumprindo. Et la Bible déclare E a Bíblia declara que Josué que Josué bénit Caleb abençoou Caleb. et il lui donna Hébron Ele deu Hebron comme héritage. como sua herança. Apesi mpona nini? Lhe deu por quê? Apesi parce que Caleb a réclamé sa montagne. Caleb reclamou a sua montanha. Alobi pesanga Disse, dê-me ngomba o Moïse alobaka. aquela montanha que Moisés prometeu. Il y a 45 ans passés. 40 anos passados. Et lelo naza na 85 ans. Hoje já tem 95 anos. Donne-moi. 85 dê-me. Ozozwa ngo lelo. Você está recebendo. Qu'est-ce que vous voulez? O que é que vocês Nzambe querem? atindi nga nayebisa yo. Deus me mandou te dizendo. Ozozwa ngo lelo. Estás a receber hoje. Lelo eza mosika ozozwa ngo sikoyo. Hoje, instante, estás a receber agora. Il a demandé, il a réclamé, Ele il a parlé. Ele falou. Et tango alobi, Quando ele falou, Josué atosi. Josué obedeceu. Landanga awa, landanga Me awa. acompanha aqui em frente. Kotala ba retardateur te, nan basili te. Não olha os atrás. Não acabaram. Nazo prier Nzambe ke ba misusu akuta biso na porte ozokende bango bazoya. Outros estão a orar que nos encontrem na porta, eles estão a chegar. Okokufa te. Você não vai morrer. Ce qui me fait très mal, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je dis. O que me faz mal, tem pessoas que não compreendem o que estou a dizer. Et d'ailleurs, Dieu ne m'a pas
donné un message pour tout le monde. C'est pour une seule personne. E Deus não me deu mensagem para todo mundo, mas somente para uma única pessoa. Okokufate. Você não vai morrer. Héritage na yo nzamba lakayo okozwa yango e ozozwa yango siko na kombo na Yesu Masiya. A tua herança que Deus te prometeu, estás a receber hoje, em nome de Jesus. Avant na longwa awa Antes de eu sair daqui, nakende kofanda para me sentar, Caleb akomona na parmi bino. o Caleb vai aparecer dentro de vocês. Caleb azomona na lelo. Caleb está aparecendo. Josué, il faut appeler sa héritage à Caleb. Dar a herança de Caleb. Ganga loba Josué. Grita fortemente, Josué! Héritage nanga. Dê-me a minha herança. Caleb alobaka bongo te. Il avait parlé avec la foi. Il avait parlé avec la force. Loba Josué finanga. Declaro com fé, Josué da minha vida. Pasanga héritage nanga. Dê-me a minha herança. Amen misatu ya kanda toke. Amém, amém, amém. Comprends une chose maintenant. Compreenda uma coisa agora. Héritage Herança ya Caleb. de Caleb Ezalaki ngomba. era monte. Hébron. Era a montanha de Hebron. C'était une montagne. Era uma montanha. Il avait demandé, il avait réclamé une montagne. Ele pediu, ele reclamou a sua montanha. Et il dit, Disse: donne-moi donc cette montagne. dê-me desta montanha. Amém. Amen. Amém. Ozawapi. Amen. Aonde? Okobima bongo telelo. Você não vai sair assim hoje. Amém. Na yena biloko mibale. Eu só trouxe duas coisas. Kanda ya fi na yo na décision ya fi na yo. Eu estou irado com a tua vida. Avant obima awa ozozo héritage ya fi na yo. Antes de sair aqui, estás a receber a herança da tua vida. Et déclare ça avec ta bouche. Lobangai kanza. Declara com a tua boca: eu estou. Lelo. Hoje Nakobima boyete. não irei sair assim. Na yo kame na yo te. Amém. Ezalaki ngomba, c'était une montagne. Foi uma montanha. Mais écoute-moi maintenant. Mas escuta-me bem. Dans Marc chapitre 11, Em Marcos capítulo 11, Yesu Jesus auti Bethanie, saiu lá de Betânia azoke Jérusalem. e ia para Jerusalém. Et azotambola, Quando ele caminhava na nzela no caminho, akutani na nzete. se encontrou com uma árvore Azalaki na nzala, e ele tinha fome. amoni nzete. Viu a árvore, Alobi ke non na nzete oyo disse: nesta árvore nazobuka quelque mbuma nalia eu vou colher alguns frutos para eu comer, parce que naza na nzala. porque eu estou com fome. Oyo azolanda nga alobi amen lokola Está me kate. acompanhando, diga amém. Atelemi Levantou, abani koluka mbuma, começou a procurar o fruto. abani koluka mbuma, Começou a procurar o fruto. amoni eloko te. Não viu nada. Na musika Distante. amonaki nzete ondire eza na mbuma. Viu? Parece que o fruto tinha alguma coisa. Na pembeni Mas ao pé dele ayokomonaka nzete eza na não eloko tinha te. nenhum fruto. Po oyeba motu Conhecer a pessoa. il faut pusa na Tem pembeni que na se ye. aproximar dele. Amém. Na musika De longe, Yesu amonaki apparence. Jesus viu a aparência. Les apparences trompent. As aparências enganam. Amém. Era pusani Quando se aproximou, ayiko découvrir veio descobrir nature pe identité ya nzete a wana. natureza e a identidade desta árvore. Que
que produit raté bota raté. Não produz, não dá frutos. Allah kele ngo mabe. Amaldiçoa a figueira. Abi yonzete. Disse você, figueira. Ti okokufa. Até você morrer, Okobimisa mpuma te. você já não dará fruto. Aqui na Jerusalém, Foi em Jerusalém, atei pregou. erba zonga. Na sua saída, Mamoni nzete kauki. viram que a árvore secou. Pierre aibise maître. Pedro disse, mestre, Mais yo zandengeni. mas como é que você... Kaka nzeto la keli mabe e kauki. Só essa árvore que amaldiçoaste secou. Aibise. Disse, Soki bozalaki na kondima. se vocês tivessem fé, Bokosala kaka ona sali awa te. vocês vão fazer o que eu fiz nesse Mais pequeno. vous serez capable Mas vocês serão capazes de commander une montagne. de falar sobre uma montanha Longwa place oza. que desloca deste lugar e vai Kweya do outro nebale. lado, num bar. Alobi ekosalema ndenge Vai bokoloba. acontecer do jeito que vocês Eza na mutu azolanda nga. Amém. Amém. S'il y a un bruit avec les micros, boyebisanga natika micro, nateya sans micro. Bozolanda nga bien? Amém. Alobi boza capable de commander ngomba elongwa place eza ekoya nebale. Vocês são capazes de ordenar este monte que sai deste lugar e cai do outro lado do mar. Alobi soki bosali bongo ekosalema kaka ndenge bolobi. Se vocês o fizerem, vai acontecer assim do jeito que vocês falaram. Alors maintenant, Então agora, c'est pas Caleb, não é Caleb, mais c'est Jésus. mas é Jesus. Amém. 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 Amen. Amém. Bana mayele, amen. Amém. Amém. C'est plus Caleb, c'est Jésus. Agora não é Caleb, é Jesus. Au lieu ayebisa Josué que pesanga ngomba oyo. Em vez de falar Josué, dê-me deste monte. Maintenant c'est Jésus à la place de Josué Agora é Jesus no lugar de Josué, qui parle à que Pierre está a falar a Pedro, au lieu de Caleb. em vez de Caleb. Amém. Que tu peux commander Que você pode ordenar à cette a montagne esta montanha et l'on place eza. que se desloca, sai do lugar em que Ekoya está nebale. e caia no mar. Asengi yango te pona nini? Ele não pediu isso por quê? Parce que ngomba Yesu azolobela Porque o monte que Jesus está dizendo eza différent na ngomba ya Caleb. é diferente com a montanha de Caleb. Ngomba oyo Este monte de ya agora, kwesa na mai de deixar cair na água, eza ba problème, é nossos problemas, eza ba difficulté, é as dificuldades, eza kolela, é o choro, eza malade, é a doença, eza bitumba, eza bondoki, eza ba réalité ya famille. Alobi soki ozala kondima Se tiver fé, okokomande yango você vai ordenar elongwa que saia daqui ekoya na caia mai. no mar. Lelo Hoje, problème wana, aquele problema difficulté wana, kolela wana, tozo déplacer yango. você está deslocando, Nalobi tozo déplacer yango. Ezokwea nebale. cai no mar, Nalobi ezokwea nebale. Ezokwea nebale. cair no mar. Ganga kolekanga mutu naza na micro. Está mais forte do que eu. Ngomba ya baproblème afunanga. Montanha dos problemas da minha vida. Yoka mongongo nanga. Ouça a minha voz. Longwa bisika oza. Saia onde estás. Kwea nebale. Caia no mar. Kwea. 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 Está a deixar cair. Caia no mar. Montanha do choro. Montanha de problemas. Oh non, Dieu. Jesus Cristo. Ngomba oyo elakisi ba problème. Montanha que significa problemas. Ngomba oyo elakisi ba difficulté. Montanhas que significa dificuldade. Ngomba oyo elakisi kolela. A montanha que significa choro. Yesu akautisaki yango. Jesus secou. Amém. Amen. Amém. Et alobi boye. E disse ainda mais. Yesu. Il dit ceci, vous direz à cette montagne, Vocês dirão a esta montanha, ôte-toi de là. saia daqui. Au lieu alobaki eke koya na zamba, Em vez de falar para cair na mata, alobi koya na ebale. disse lança-te no mar.
Amen. Amém. Parce que ne balene maïeza. Porque é no mar onde tem água. Engomba eza composé na mabele. E a montanha está composta com terras. Automatiquement ce qui est quoi ne balé et se dissoudre comme on a le susté. Automaticamente quando cai no mar vai se dissolver, já não vai aparecer. Pharaon akufa ki ne balé. Faraó morreu no mar. Yesu azotinda ngomba ne balé. Deus está, Jesus aqui manda também. Oya yebi problème na fila. Ele que sabe o problema na tua vida. Maye mela na tongo ya lelo. Maye mela na tongo ya lelo. Maye mela na tongo ya lelo. Alors vous direz à cette montagne, De verdade, vocês dirão a esta montanha: ôte-toi de là, ergue-te daqui jette-toi dans la mer. e lança-te no mar. Toujours la mer. Só no mar. Pharaon dans la mer. Faraó no mar. La montagne dans la mer. Montanha no mar. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer pour la dernière fois? Alguém pode declarar pela última vez? Faça o melhor. C'est vrai, vous êtes prêts pour déclarer? Estão prontos para declarar? Ennemi à ma casse, il va soit en Zambie à ceux qui savent on est balé. Os inimigos diante de Deus lhes deixou cair no mar. Assis il savent on est balé. Eles exterminam os grandes inimigos no mar. Et ceux qui va coufiner balé va kundara bango li souci va salaka irrécupérable. E eles, quando morrem no mar, não são enterrados, são irrecuperáveis. Amém. Amen. Amém. Oh amen. Si tu es là avec moi, Se estás ali comigo, tu vas déclarer à haute voix plus que nous tous. vais declarar em alta voz, mais que todos nós. Plus que nous tous. Mais que todos nós. Ngomba ya vinanga. Montanha da minha vida. Au nom de Jesus Cristo. Amém, amém. Donc Caleb avait réclamé une montagne. Caleb reclamou uma montanha Papa pensaye. para lhe dar. Mais Yesu a lobi que montagne oyo eza ya kosenga te eza ya kobwaka. Mas aqui Jesus falou: essa montanha, olha, pedi ele deitar. Likambo yango soki olingaka kotala ngai nazwi yango nabwaki yango. Se você ama aquele problema, eu estou a pegar, estou a deitar. Nazwi problème à vie na yo nga nazwi yango netumbelo awa. Je prends ce problème nabwaki yango nebale na kombo na Yesu Masiya. Eu pego aquele teu problema aqui no altar e lanço no mar, em nome de Jesus. Et ici dans Zacharie chapitre 4, Zacarias capítulo 4. Nzambe Aqui Deus azoloba na place ya Zorobabel. está falando no lugar de Zorobabel. Atali Zorobabel, Olhou Zorobabel, frère Banda Botama. o irmão desde que foi nascido, Atikala osepela te. nunca se alegrou. Etango Nzamba atali ye. E quando Deus lhe olhou Pembeni ya Zorobabel. diante de Zorobabel, Liboso ya Zorobabel. diante de Zorobabel, Amoni mutu. viu uma pessoa, Mena forma ngomba. mas em forma de monte. Avant na continuer koloba bisikanza. Antes de eu continuar, onde ela está? Oh! Bisikaza. Onde ela está? Asanza makila. Que possa vomitar sangue. Oya koma problème. Ngomba liboso afina yo. Asanza makila na kombo na Yesu Masiya. Aquele que se tornou problema diante da tua vida, o mundo, que vomita sangue em nome de Jesus. Dieu dit ceci. Deus disse: Qui es-tu? quem és tu, Grande montagne oh monte grande, devant Zorobabel. diante de Zorobabel? Amoni mutu azolela. Ele viu alguém chorando. Mais tango Nzamba fixe regard. Mas quando Deus fixou os olhos, Amoni ke loko ezolelisa mutu oyo. que a coisa que faz chorar essa pessoa Eza mutu. é uma pessoa.
mais azwi forme ya ngomba. mas está em forma de monte. C'est-à-dire aboyi oleka. Quer dizer, ele nega que você possa passar. Mukolo fils Zorobabel azoyeba te. Ayebaka te ke ezala na ngomba moko mutu moko akoma lokola ngomba liboso afina ye. O dono da vida, Zorobabel, não sabe que uma pessoa se transformou em monte diante da sua vida. Tu dis qui es-tu? Quem és tu? Yonan. Quem és tu? Na question oyo. Nesta pergunta, Nzambe. Deus Andaka yeba d'abord kombo ya mutu wana. queria saber primeiro o nome daquela pessoa. Parce que alobi qui es-tu? Porque disse, quem és tu? Deux. Dois, Andaka yeba identité na ye. queria conhecer a sua identidade. Nani abota ye? Quem lhe nasceu? Auta wapi? De onde ele veio? Trois. Três, Andaki amona elongi na ye. queria ver a sua face. Parce que azokundisa Zorobabel me abombi elongi. Porque ele combatia Zorobabel, mas se escondeu como um monte. Nzambe azo expose monguna na ona kombo na Yesu Masiya. Deus está a expor o teu inimigo em nome de Jesus. Tozalaki na formation na tongo na ba serviteur. Estávamos aqui de manhã com informação com os obreiros. Na pesi bango sujet prière. Eu dei sujeito de Na oração. lobi tozo sambela. Eu disse, estamos a Que orar. Nzambe Que Deus alakisa biso na ndoto biso nyonso na église tolota mokolo moko biso nyonso. Alakisa biso nani abundisaka sikomo. que todos de uma só vez possam sonhar aquele que combate a figueira brava. Na mokolo moko Em um dia de uma biso só nyonso vez, tolota ye. Mais avant tolota ye, antes dele me sonhar, Nzambe mutu apesanga vision oyo. Deus é que me deu esta visão. Nzambe mutu abenganga mpo na Deus mosala é que me oyo. chamou pela esta obra. Soki abengaka ngai te, Se ele não me chamasse, nalinga kozala paster na sikomo. eu não poderia ser pastor da figueira brava. Na autorité mpe pouvoir ya Nzambe likolo ya mutu na nga. Pela autoridade e poder de Deus sobre a minha cabeça. Soki eza na mutu moko abundisaka mosala Se tem oyo, uma pessoa que combate esta obra, kobanda lelo a partir de agora, vi na ye ebeba na kombo na Yesu Masiya. que a sua vida seja Je le destruída déclare, em vi na ye nome de Jesus. ebeba na kombo na Yesu Eu Masiya. declaro neste altar que a sua vida Je le déclare, vi na ye ebeba na kombo na Yesu Masiya. neste altar que a sua vida Bana na ye batelengana na kombo na Yesu Masiya. ganhar em nome de Jesus. Vi ya mutu wana A vida daquela pessoa ekoma lokola bougie. se torna como se fosse uma vela. Ezopela ezosila. Está acendendo, Ezopela ezosila. Ezopela ezosila. Ezopela ezosila. Ti ekosila. Na kombo na Yesu Masiya. nome de Jesus. Et na déclaré kaka na etumbelo oyo. Eu declaro somente neste altar. Moto nyonso amikomisa ngomba liboso ya vi na yo. Toda pessoa que se tornou montanha diante da tua Azala mwasi azala mobali. seja homem ou mulher, Azala mwasi azala mobali. seja homem ou mulher, Kobanda lelo. a partir de agora, Nzambe abeta ye bisika aza na kombo na Yesu Masiya. tudo está em nome de Jesus. Amen. Ami bombi. Ele se escondeu. Nzambe atuni qui es-tu grande montagne? Então, quem és tu? Oh, Yo mutu ozobomba makombo na yo nani? você que está se escondendo com ela. Outi wapi? De onde você Tata na yo nani? Teu pai. Ozobundisa Zorobabel. Zorobabel. Asala yo eloko te. Ele te fez. Trois types de montagnes. Três tipos de montanhas. Une montagne, il y a qu'on réclamer le la bénédiction en final. Uma montanha de reclamar como a bênção da tua vida, Avec Caleb. como Caleb. Deuxième montagne, Segundo, et ça va problème. é os problemas Liboso en final. diante da tua vida. Ndenge Yesu akausaki. Como Jesus secou. Troisième montagne, Terceira montanha. et ça montagne, et ça mutu. É aquela montanha que é pessoa. Après ce mon Congo. Ele te deu as costas. Mon Congo est boucanae.
Que as suas costas se Nalobi Mukongo quebrem. Bukanae. Que as suas costas se Je quebrem. déclare que mon Congo Bukanae. Que as suas costas possam se quebrar. Et il te dit que tu ne passeras pas. E ele diz: você não vai passar. Amém. Nzamba lobi, Deus disse: tu seras plani. se tornarás uma campina. C'est-à-dire Yongomba. Quer dizer, você montanha. Okokwea. Mas cai. Et regarde bien la Bible. Agora, leia bem na Bíblia. Les Écritures nous montrent que la montagne était devant Zorobabel. A Bíblia nos explica que a montanha estava diante de Zorobabel. Alors Zorobabel a telemi awa. Zorobabel levantou. Liboso na ye ngomba. Diante dele, montanha. Siko ngomba oyo. Agora, aquela montanha Il faut eza la plani. deve se tornar uma campina. Ekwei. Cair. Or, Afinal, Zorobabel il faut atambola. Zorobabel tinha que caminhar. Amém. Amém. Eza liboso na ye ekwei. Está diante dele. Zorobabel il faut atambola. Zorobabel agora tem que caminhar. Soki atamboli. Se ele caminhar, Akonyata likoloni. passar por cima de quê? Da montanha. Amém. Amen. Amém. Come on. Amen. Amém. Telema bisike zwami yo. Levanta onde te encontras. Même otambola kate telema. Levanta assim que você anda, levanta. Telema bisike zwami yo. Levanta onde te encontras. Tu vas déclarer Você vai declarar fortement avec l'onction du Saint-Esprit. fortemente com a unção do Espírito Santo. Tu parles et tu tapes les mains fortement. Eu falo, você fala com a mesma força. Nous sommes prêts? Amém. Nous sommes prêts. Estamos prontos. Tu ne luttes pas avec une montagne, mais tu luttes avec une personne. Você não está a lutar com uma montanha, mas sim com uma pessoa. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Tudo que Absolument você rien. faz, nada dá certo. Quand tu regardes, Quando você olha, tu vois une montagne. você vê uma montanha. Mais quand Dieu regarde avec l'œil spirituel, il voit une personne. Mas quando Deus olha com os olhos espirituais, ele vê uma pessoa. Et il pose la question à cette personne, qui es-tu? E ele Grande pergunta a montagne. essa pessoa: quem és tu, grande montanha? Il ne dit pas montagne, mais il dit grande montagne. Ele não diz somente montanha, mas diz grande montanha. Et Dieu lui donne déjà la solution. E Deus já deu a solução. Amém. Amém. Il lui dit que tu seras aplané. E ele diz: se tornarás uma campina. Amém. Est-ce que tu es prêt, Nassil ici? Est-ce que tu es prêt? Estás pronto? Já terminei. Non, on dira que pas ya lubaka bongo mona a continuer. Tokuta na batu mususu na nzela Nós lelo. vamos te encontrar com outros no caminho. Tokuta na batu mususu na nzela. Nós vamos te encontrar com outros no caminho. Prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Prends ça. Crie et parle avec puissance. Grita e fala com poder. Amen. Amém. Na yoki yote. Amen. Na yebisaki bino. Eu vos disse, Ata na zangi jeudi dimanche na ozanga te. mesmo vou faltar na quinta-feira, domingo, eu não vou faltar. Amen. Amém. Et lobi nazalaki na vol na 11h mais na longwaki na hôtel na 6h na lobi mama orate vol ezate. Lobi dimanche il faut nazala na église. 6h na bimi. O meu tempo de embarque era 11, mas eu saí já 6 horas. Eu falei, não vou falhar, eu vou. Kanda na kanda. Grita com ira. Par erreur. Por engano, Par erreur. por engano, Mutu aza liboso na yo. a pessoa que está diante de ti, Akoki kozwa ata hein? Par erreur na lobi par erreur. sabe, por engano, ele pode receber pelo menos, eu disse, Par erreur. por engano. Yebisa ye déjà soki ozwi yango eza par erreur. Yebisa ye po Você asilika te. receber já um som, Par erreur, é por par engano, erreur. é por engano, Par erreur. é por engano, Par erreur. é por engano. Amen. Amém. Zwa likambo oyo bunda bituba o pendant 2 minutes seulement parce qu'il faut nassi ça. Toma este assunto, combata durante 2 minutos, eu tenho que terminar. Faut nassi ça rapidement na kota service a bana. Vou terminar e vou entrar no serviço das crianças. Mwana oya koya na retard. Papa na mama bagesalela ye na ndako na ndenge na bango. Os filhos que vão chegar tarde, o pai e a mãe
fazem lá em casa da forma deles. Vous êtes prêts? Estás pronto? Nazoluka entre les deux rangées, na hôtel ma rangée ni. Vous êtes prêts? Estás pronto? Vous êtes prêts? Amém. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Gaïkanza. Eu estou. Je commande. Eu ordeno. Montanioso. Toda pessoa Oya komangomba liboso finanga. que se tornou montanha diante da minha vida. Ya mutuario. Você, esta pessoa, Liboso finanga. diante da minha vida, Ozo salamini. o que estás a fazer? Kwaya. 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 Commence à prier. Quoi Israël est là? Começa a deixar cair. Estás a orar. Estás a deixar cair. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Écoutez, Escuta. tu as bien prié. Você orou muito bem. Que le Seigneur te bénisse. Que o Senhor te abençoe. Écoute maintenant, écoute. Escuta. Pendant que je priais pour vous la nuit, Enquanto que eu orava para vocês de noite, j'ai eu un petit sommeil. eu tive pequeno sono. Un petit sommeil. Pequeno sono. L'Esprit de l'Éternel m'a amené dans une maison. E o Espírito do Senhor me levou em uma casa. Et là, j'ai vu une vipère. E lá eu vi uma víbora. Kolondako ayebaka te ke batiela ye ndako batiela ye vipère na kati ya ndako. Dono na Vipère kati. wana, écoute, vipère wana azalaki na pavement, mais bisika azalaki lisusu ezalaki azomona nyonso, azolanda nyonso, bato baniataka na balekaka bayebaka te ke nyoka azala na kati ya ndako. O dono da casa não sabe que na sua casa tem uma víbora. E onde ele está no chão. E onde está tem lá um furo. Ele observa tudo. E as pessoas também pisam lá. Passam. Ayaki mbango ebisika papa. Ya esan papa na ndako na nga na koti na tali kaka na se vipère. Ele viu rápido me dizendo: pai, não vai bem na minha casa. Logo que eu entrei na sua casa, vi no chão víbora. À cause du temps, Por causa do tempo. j'aimerais que nous puissions prendre plus ou moins 30 secondes prier pour ça. Pelo menos 30 segundos vamos orar a favor desse sujeito. Amém. Si vous me permettez, Se vocês me permitem. Amém. podemos? Amém. Estou com sambela. Ozobeta maboko makasi. Estás a bater as palmas fortemente. Ce que vous allez prier au bien, te sache-le que Nzambe a osepela na ote. Nazane tumbelo, le Seigneur entend ce que je dis. Eza omakambala kisinga na butu. Se você não fizer bem esse sujeito, não orar bem, Deus não vai se alegrar. Estou no altar. É isso que eu ouvi durante a noite. Deus está me ouvindo. Na ndako na yo, Na tua casa. nyoka ezali. Tem lá uma cobra. Ozo ganga. Estás a
vas fortement taper les mains. E bate as palmas fortemente. Fais ça comme tu l'as jamais fait dans ta vie chrétienne. Faça isso como você nunca havia feito na tua vida espiritual. Amém. Nakokota ba détail mosusu jeudi. Outros detalhes darei na quinta-feira. Beta maboko kanga makasi loba Nzambe. Nzambe. Bate as palmas fortemente e diga: Deus! Yes. Nyoka nyonso. Yoka nyoso. Toda cobra. Toda cobra. Fais ça bien. Nyoka nyonso. Yoka nyoso. Toda cobra. Toda cobra. Oya batama na ndako na a. Oyo batama nanda Que kunaka. está escondida na minha casa. Está escondida na minha casa. Oya contrôle kaba mouvement na nga na ndako. Oyo controla kama mufana ngara ndako. Que controla os meus movimentos em casa. E controla movimentos de casa. Salango bien. Oya contrôle kaba mouvement na nga na ndako. Oyo controla kama mufana ngara ndako. Faça melhor aquele que controla meus movimentos em casa. Aquela que controla meu movimento em casa. Lion des tribus de Juda. Leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá. Pomaye. 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 Beta maboko sandela. Tem outros combates que você sozinho não vai conseguir combater. Amen. Amém. Si vous avez confiance en moi, Se você tem a confiança das minhas palavras, je déclare. eu declaro. Et loko nyonso ebatama na ndako na yo. Toda coisa escondida na tua casa. Ekufa na kombo na Yesu Masiya. Que morra em nome de Jesus. Nalobi eloko nyonso ebatama na ndako olalaka. Eu disse toda coisa escondida na casa onde Ekufa na kombo na Yesu Masiya. morra em nome de Jesus. Je déclare. Eu declaro. Parce que c'est comment. Laisse-moi t'expliquer ça. Deixa eu te explicar isso. Quand on a mon comment qui est un peu traumatisé. Quando eu vi, fiquei um pouquinho traumatizado. J'ai essayé de parler avec Dieu. Eu acabei de falar com Deus. Samba ebisinga ke o receva visiteur moko na ndako na yo. Deus me disse que você recebeu uma visita na tua casa. Ayaka pona ya otala ote. Ela não veio para fazer visita, Mais ayaka po abebisa ndako na. mas ela veio para destruir a tua casa. Je n'ai pas voulu aller en détail, mais na lobaka parti oyo. Eu não cheguei Ayaka na em ndako na detalhes. yo. Vou falar bem nessa parte. Ela veio na tua casa, Précisément na salon. na sala, precisamente na sala. Abebiseli yo ndako akei. Ela estragou a tua casa e depois foi-se embora. Et nyonso oyo zo expérimenter na ndako na yo lelo. Il y a quelque chose de mal na salon na yo. E tudo que você está experimentando hoje, tem alguma coisa de mal na tua sala. Na déclaré. Eu declaro. Mabe nyonso ekota na ndako na yo. Todo mal que entrou na tua casa. Ezika lelo na kombo na Yesu. Queima-os em nome de Jesus.
Longola maboko likolo. Levante tuas mãos no ar. Recommandez ndako na maboko ya Nzambe. Recomenda a tua casa nas mãos de Deus. Dis au Seigneur, papa, protège ma maison. Diga, Senhor Pai, protege a minha casa. Protège tout ce qui m'appartient. Proteja tudo que me pertence. Ouvre ta bouche, commence à parler. Abra a tua boca e comece a falar a Deus. J'aimerais que tu pries. Eu quero que você possa orar. J'aimerais que tu puisses prier. Eu quero que você possa orar. Seigneur, protège ma maison. Estás a orar, diga, Senhor, proteja a minha casa. Proteja tudo que me pertence. Protège ma maison, Seigneur. Proteja a minha casa, Senhor. Proteja o meu trabalho. Proteja tudo que me pertence. Proteja meus filhos. Proteja a minha casa. Deixa a tua casa na Soki oza na ndako sambela. Se você tem uma casa, então ore. Kozela te anja uta likolo ya kolobela yo. Eu espero que o anjo desça do céu para falar para ti. Soki oyoki nga te ata anja ye koyoka ye te. Se você não me ouvir, mesmo que o anjo me você não vai ouvir. Estás a declarar, Senhor, me proteja. Senhor, proteja tudo que me pertence. Proteja a minha casa, proteja os meus filhos. Proteja o meu trabalho. Senhor, proteja tudo que é meu. Seigneur, Senhor, lobiko. apura A a salvação. salvação. Lobiko. A salvação. Ekota na bandako abana na yo. Que entra na casa dos teus filhos. Na yoki yo bien te na lobi lobiko ekota na ndako abana na yo. A salvação que entra na vida dos teus filhos.